Então, gente, vamos começar? Vamos começar. Eu preciso dar... A primeira apresentação é a apresentação Pesquisas Clínicas com perguntas que importam aos pacientes. Então, nós vamos dar entrada no nosso primeiro módulo da tarde. O tema do primeiro módulo da tarde é Vida e Experiência no Cuidado Integral. Vocês lembram que eu falei na manhã que a gente estava vendo muito falando de droga, medicação nova, mas que a parte da tarde seria mais um momento da gente entender que pesquisas não são só de drogas, certo? Pesquisa serve para muitas outras coisas ligadas à nossa saúde. A doutora Heloísa está no que vai fazer, espero que ela esteja aqui logo, logo, ela vai fazer uma introdução sobre o que é pesquisa, etc, etc. Como eu sei que temos médicos aqui que vão nos ajudar, inclusive a doutora Cristiane Mesquita, que vai entrar depois da doutora Heloísa, eu vou começar com um slide dela, que eu acho que o primeiro eu dou conta, e aí a gente vai pôr a doutora Cristiane Mesquita para dar continuidade na sequência, e aí quando a doutora Heloísa chegar, ela faz a parte dela para a gente não atrasar, tá bom? Porque ela está num outro envolvimento médico aí. Então, eu preciso do slide da doutora Heloísa. Tá no ponto lá? Ai, eu sei. Depois falam que eu medico sem ter... Como é que chama isso? Exato. Então, não posso fazer nada. Aí, olha só. Olha, a outra fez aqui comigo. Exato. Eu falo que eu faço legal, ficar com autorização. Então, paciência. Vou fazer o quê? Então... bom, então é o seguinte, para a gente ter uma... Eu não sei o que ela fez aqui, tá, gente? É só eu passando aqui, não está funcionando. Tá. Então, ela está dizendo que ela não tem conflito de interesses, tá? Isso significa algo com a indústria farmacêutica, tal. Então, ela pode estar aqui. Eu também não estou enxergando ali, eu preciso olhar aqui. Então, talvez se eu olhar aqui no meu celular... Ah, também tem aqui, né? Olha como a tecnologia é boa para mim. Nossa Senhora. Tá. Então, é o seguinte. Pesquisa clínica, em inglês, chama-se clinical trials, certo? São consideradas ferramentas poderosas para modificar prática clínica e melhorar resultados. Lembra da história da gente fazer coisas com evidências, né? Uma vez eu fui no centro de pesquisa do Pérola, e a gente foi falar com os pacientes de lá. E a ideia era conscientizar, tal. Eu falei, mas se a gente falar assim com muita linguagem técnica, não vai funcionar. Então, a gente começou falando sobre cozinhar. Temos aqui uma pessoa que entende bem de bolo, confeiteira, né? Então, a experiência é isso, é você fazer uma coisa com uma ideia, uma receita, né? Só que essa receita, no caso da ciência, ela é toda cheia de controle. Ela é toda cheia de passo a passo. E é isso que a gente fica feliz e mais tranquilo quando a gente sabe que um médico está conduzindo um estudo, porque esse estudo foi pensado e foi conduzido e está sendo conduzido com muitos parâmetros, né? Como ela diz aqui, tem um alto padrão de cuidado, o estudo pode ser para acesso a novos tratamentos, e esses tratamentos buscam, né, a superação de limitações do acesso padrão. O que significa isso? Ou seja, eu vou fazer um estudo de uma droga nova, para ver se ela vai ser melhor, se o resultado dela vai ser melhor do que já sabemos, que já existe, que já está sendo usado. Isso a gente consegue comparar com antibiótico, por exemplo, né? Fez primeiro a penicilina, da penicilina veio outros remédios, para poder saber qual que é o melhor para determinada doença. Então, foi se descobrindo coisas no câncer, não é um câncer, são vários. Então, foi feito estudos para um tipo de câncer, descobriu uma droga, vai vendo outro, vai descobrindo outras doenças, vão sendo feitas outras drogas. Vocês lembram da época da fosfoetalonamina?
Lembra, né? Então, diziam que a indústria farmacêutica já tinha a cura do câncer, mas que não queria falar da cura do câncer, porque senão eles iam perder dinheiro. Então, tinha a fosfoetanolamina, alguém lá em São Carlos dizendo que tinha descoberto uma coisa que era muito barata, mas ele não conseguia. O que aconteceu naquela época? Aquele remédio, aquele composto, ele não tinha passado por uma pesquisa que mostrasse a evidência. Então, lá no ICESP foi feita uma pesquisa, com todo o controle, conduzida pelo Dr. Paulo Hoff, e em 9 meses a pesquisa terminou. Por quê? Porque ela não mostrou eficácia, não mostrou evidências que aquela composição, aquela molécula, aquela medicação, era melhor do que estava sendo usado. Então, cancelou. Então, a pesquisa é para mostrar se o resultado do que está sendo estudado é melhor ou não do que já se conhece. Então, não enxergo. Medicamento experimental chamado... bom, agora está na moda da polilamina, né? Que é para ver a questão dos tetraplégicos. Eu não vou entrar nesse slide, porque aí eu não vou dar conta, tá? E, assim, a pesquisa passa por fases, né? Tem a fase 1, onde entra muito poucos pacientes para ver o nível da toxicidade da doença, aí vem a fase 2, se o primeiro vem 30 pacientes, no segundo vem tipo 100 pacientes, aí a fase 3, aí a gente coloca algumas centenas, e na fase 4, aí põe alguns milhares, tá? Bom, esses estudos acontecem pelo mundo todo. Provavelmente ali ela queria mostrar quantos que aconteciam no Brasil. Mas eu vou parar por aqui e vou fazer o seguinte. Vou chamar a doutora Cristiane, que justamente isso era para falar que, como pesquisa não é só sobre droga, pesquisa é também para falar de qualidade de vida e coisas que impactam. Muita gente perguntou, mas eu tenho uma vontade de fazer isso, isso, isso. E a gente tem a ideia lá na frente, né? Olha lá, que é para vocês botarem a ideia de vocês, o que a gente poderia pensar numa pergunta para ser feita, que possa se desenvolver numa pesquisa. Tá lá, estou vendo algumas perguntas, pedi para a Camila já ir começar a recolher. Então, a gente vai começar a entender que outras pesquisas aconteceram que não envolvem só drogas. Cadê o meu negócio aqui? Alcina, você pegou o que vinha na sequência? Não, está aqui. Então, a gente vai agora, estamos no módulo Nossa Jornada Real e da pesquisa à vida real, né? Então, agora nós vamos chamar a doutora Cristiane Mesquita, que vai falar com a gente sobre atividade física, alimentação e reconstruindo rotinas. A doutora Cristiane Mesquita, ela é oncologista clínica, atuando no ICESP e em Mogi das Cruzes. Possui pós-graduação em nutrologia pela Abram e dedica sua prática ao cuidado integral do paciente, com foco em prevenção, promoção de saúde e incentivo a um estilo de vida saudável. Doutora Cristina. Eu sou a doutora Cristiane Mesquita, eu sou oncologista clínica. Eu também tenho pós-graduação em nutrologia e eu uso a nutrologia, inclusive, como foco de suporte aos meus pacientes oncológicos. Eu quero agradecer a Fernanda pela gentileza do convite. E hoje nós vamos falar... A palestrante chegou? Segue. Você quer falar? Segue. Não, chega. E eu vou trazer para vocês o paradoxo da pesquisa clínica transformada no que é vida real. Porque a pesquisa ela só vale se realmente a gente conseguir transpor o que acontece na pesquisa para a vida real. Nós vivemos hoje um paradoxo, porque a ciência avançou, nos últimos 30 anos nós tivemos diversos avanços no tratamento do câncer de mama, do câncer como um todo, mas especificamente falando do câncer de mama, nós tivemos terapias inovadoras que mudaram os desfechos, né, os resultados do tratamento. Nós tivemos avanços, então, extraordinários com novas ferramentas, ferramentas diagnósticas, ferramentas de tratamento, e, consequentemente, com isso, as taxas de sobrevida aumentaram.
Mas o paciente que está na frente do seu médico sempre se pergunta, e agora, o que é que eu faço? Né? Por que é que eu me sinto perdida? Existe mais além dos remédios, e é justamente aqui que eu venho trazer para vocês a ponte que falta, que vai trazer o resultado da pesquisa para a vida real, transformando a vida dos pacientes. E é nesse momento que o paciente vira protagonista, porque pesquisa clínica aplicada à vida real é tão potente quanto os medicamentos novos que são cada vez mais incorporados na oncologia clínica. Então, vamos começar com 3 pilares para percorrer esse caminho que eu vou trazer para vocês. São 3 pilares simples. Primeiro, eu vou falar por que importa falar desses 3 pilares. Depois, eu vou falar quais são esses 3 pilares, que são exercício físico, nutrição e saúde mental. E vamos, então, à ação concreta, que é a parte final, porque nada disso importa se a gente não transformar as nossas palavras em ação concreta. Contextualizando o cenário do câncer de mama, especificamente, aproximadamente 2,3 milhões de casos novos são diagnosticados anualmente no mundo. E no Brasil, são aproximadamente 70 mil novos casos. A gente sabe que hoje a gente tem muitas ferramentas, muita informação, e mais de 90% dos casos diagnosticados precocemente, quando tem acesso adequado, essas pacientes conseguem tratamentos menos agressivos e melhores resultados com taxas de curas altíssimas. Isso, por exemplo, não acontece no cenário da doença metastática, muito embora a gente tenha evoluído bastante com esses novos tratamentos, mas nesse cenário da doença que já avançou, existem desafios maiores do que na doença precoce. Então, nós estamos enfrentando uma mudança de paradigma, no qual não estamos apenas lutando pela vida, mas estamos também lutando pela qualidade de vida. E aí que entram os 3 pilares que nós vamos discutir hoje, porque vocês, na condição de pacientes, todos aqueles que são pacientes, podem ter o controle usando bem esses 3 pilares. Vamos começar, então, por exercício físico. Exercício físico, durante o tratamento de câncer, ele não é opcional, ele é terapêutico, porque movimento é remédio. E já existem estudos comprovando que as pacientes que estão em tratamento quimioterápico, tratamento do câncer no geral, e que se movimentam e que fazem exercício físico, esses estudos mostram cerca de 30% a 40% de redução da fadiga, 15% a 25% de ganho de força muscular. Existe também uma taxa de 35%, 1/3 dessas pacientes vão ter redução de ansiedade e depressão, e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida com menos hospitalizações e menos complicações. Aqui a mensagem que fica é, quando você se move, você não é mais o paciente passivo, você é protagonista da sua saúde. O segundo pilar que eu trago é a questão da nutrição. Durante a nutrição, durante o tratamento, uma nutrição adequada é um combustível de qualidade. O suporte nutricional especializado ele é essencial para as pacientes que estão em tratamento. E, novamente, a pesquisa clínica, a pesquisa científica, vem trazer dados acerca disso. As pacientes que têm um cuidado maior com a nutrição orientado, supervisionado, essas pacientes têm cerca de 40% de redução da toxicidade gastrointestinal, náuseas, vômitos, diarreia, etc. Cerca de 2/3 delas, quase 70%, conseguem preservar a sua massa muscular quando são adequadamente nutridas. Existe também uma evidência de queda de 50% no tempo de recuperação dessas pacientes, que é outro fator que, de certa forma, adoece as pacientes em tratamento. E, quando você se nutre adequadamente, você também influencia positivamente na sua resposta imunológica. A gente sabe que os tratamentos, eles
mudam a percepção do paladar, né? Muitas pacientes comem pouco, emagrecem, e é justamente neste momento que uma nutricionista especializada em oncologia, ela deve entrar, não para fazer uma dieta restritiva, mas para trazer o suporte nutrológico que é essencial para a paciente nessa fase. E agora a gente fala do terceiro pilar, não menos importante, que é a saúde mental. Apesar de ser muito negligenciado pela maioria dos profissionais e até pelos próprios pacientes, a saúde mental ela é um pilar essencial para que a gente tenha resultados melhores durante o tratamento. Ela é parte fundamental, ela não é um complemento. E, novamente, quando a gente fala de diagnóstico de câncer, existe medo, ansiedade, depressão, é um enfrentamento do novo, e isso é normal. Mas quando você tem um suporte psicológico durante essa fase, a gente tem números mostrando que, novamente, a paciente vai enfrentar essa fase de tratamento de uma forma mais saudável, de uma forma melhor. Então, por exemplo, foi feito um estudo que mostrou que as pacientes que tiveram esse suporte psicológico, elas apresentaram uma taxa de 95% de adesão ao tratamento, quando comparadas às pacientes que não tiveram adesão ao tratamento, cuja taxa de adesão foi em torno de 78%. Então, a gente sabe que a adesão ao tratamento também é extremamente importante para que a gente tenha resultados melhores. Além disso, esse suporte psicológico, ele trouxe ganho de sobrevida, porque quando a gente fala em câncer, o que a gente busca é viver, não ficar curado, né? Sempre esse é o desfecho que as pacientes querem, a cura. Então, o suporte psicológico, porque quando a gente tem um suporte psicológico adequado, a gente consegue lidar melhor com essa fase e, inevitavelmente, a gente mexe no nosso sistema imunológico. Então, existe aqui, nesse slide, cerca de 20% a 30% de aumento das células, das células T citotóxicas, que vão ajudar no enfrentamento contra a célula cancerosa naquele momento. Então, são dados, são números que mostram que é fundamental cuidar da saúde mental também durante essa fase. Então, nessa fase, é necessário aí que a paciente tenha apoio psicológico, psicoterápico, os grupos de apoio desempenham um papel fundamental nessa parte também, e muitas vezes é necessário também a atuação de um psiquiatra. Bom, então a paciente enfrentou tudo isso, fez o dever de casa, fez atividade física, comeu bem, teve um suporte psicológico. E como é que é a vida após o tratamento? É uma nova fase, né? Então, é uma fase de reconstrução. Nesta fase, no fim do tratamento, não é o fim da jornada, é o início de uma nova fase. E o que a gente tem aqui de dados, que essas pacientes elas vão enfrentar outros problemas, diferentes dos problemas enfrentados, ou muitas vezes iguais aos enfrentados durante o tratamento, mas que persistem. Fadiga, fraqueza, alteração do sono, linfedema. Então, é necessário também que haja um suporte nessa fase para o enfrentamento desses sinais e sintomas que as pacientes apresentam nessa fase de reconstrução. E existem estudos também mostrando que, nesta fase, um suporte estruturado vai trazer impactos positivos, com redução, por exemplo, de 50% da fadiga persistente, que é uma queixa muito comum das pacientes após o término do tratamento. Existe também um ganho de força muscular quando existe um suporte fisioterápico estruturado, um ganho de força muscular em torno de 40% a 60%. E, creiam, 70% da redução do risco de linfedema, que é um sinal, um evento muito temido pelas pacientes. Então, todo esse suporte estruturado vai trazer impacto positivo para a paciente que está enfrentando essa fase de reconstrução. E agora, como é que fica a paciente na fase de reconstrução?
com uma interrogação imensa na cabeça e muitas vezes com o pescoço na guilhotina perguntando: será que a doença vai voltar? Qual o risco que eu enfrento da recidiva, da recorrência? E, neste momento, a paciente também precisa de um acolhimento, de toda uma orientação da equipe multidisciplinar que cuida dela, porque é importante que a paciente saiba que o controle continua nas mãos dela. O controle não está na mão do oncologista, está nas mãos da paciente nesse momento. O seu poder continua. Por quê? Porque o estilo de vida, ele faz toda a diferença. E eu mostrei os números aqui para vocês. Então, exercício regular reduz em 20% a 30% o risco de recorrência, exercício físico regular. E aqui eu não estou falando de maratonas, eu estou falando de caminhadas leves, exercício resistido leve, yoga, alongamento. Isso faz diferença durante o tratamento e após o tratamento também. É como eu falei anteriormente, exercício físico não é opcional, ele é terapêutico. Terapêutico antes e terapêutico depois também, porque vai reduzindo mais o seu risco de recorrência. Redução do estresse, porque a gente sabe que, no momento do enfrentamento do estresse, você aumenta os níveis de um hormônio chamado cortisol, e o cortisol promove inflamação crônica, e essa inflamação crônica anda de mãos dadas com o câncer. Manutenção do peso saudável. 1/4 das pacientes, as pacientes que mantêm o peso saudável têm uma chance de reduzir o seu risco de recorrência em até 1/4. E aqui eu abro um parênteses para a incorporação dos análogos de GLP-1, as famosas canetas emagrecedoras, que são permitidas para essas mulheres. Recentemente, num congresso da especialidade oncologia que acontece anualmente nos Estados Unidos, nós vimos pelo menos 13 estudos mostrando redução da incidência e da recorrência do câncer, diversos tipos de cânceres. Aqui, a luta é contra a obesidade. Obesidade é um fator de risco importante para câncer de mama e diversos cânceres, e para recorrência também. E um sono de qualidade. A gente precisa prezar por um sono de qualidade, porque, neste caso aqui, ele também vai reduzir em 1/4 o risco de recorrência. Se você combina esses 4 fatores, você consegue reduzir em até 50% o seu risco de recorrência do câncer de mama. Então, a mensagem que fica é: você não é um paciente passivo, você é protagonista da sua saúde. Agora a gente passa da fase da reconstrução para a fase da transformação. E aqui a história importa, a sua história importa. Você passou a fase em que você era paciente, que você estava lutando pela sua sobrevivência. Você passa, então, para uma segunda fase, na qual você é sobrevivente do câncer, em que você começa a reconstruir a vida, né, e tem aquela sensação de alívio e gratidão. E, por fim, muitas mulheres ultrapassam essa fase de sobreviventes do câncer para ativistas, porque a sua história importa, porque a sua história pode trazer uma mensagem de perseverança, de luta, de ressignificar a vida para muitas outras mulheres. É nesse momento que a ativista ganha voz. E, ao ganhar voz, ela amplia o acesso da informação para as outras mulheres que estão enfrentando a mesma dor que ela enfrentou. E esta mulher que vira ativista, o bem-estar que ela traz não é somente para ela, mas também para as outras pacientes. Ou não somente para ela, para as outras pacientes, e tem um ganho para ela também, porque os estudos já mostram 40% de redução de depressão nas mulheres que viram ativista, porque transformaram o câncer, a história pela qual elas passaram, num senso de propósito. E aqui fica a mensagem, porque conversa sem ação não é conversa, é a chamada para a ação. Para as mulheres, cuidem-se, façam o autoexame, conheçam seu corpo, alguma coisa diferente, procure um profissional.
Para os profissionais de saúde, prescrevam exercício físico e nutrição, não só remédios. Para os comunicadores, a mensagem amplificada é: inclua a voz de pacientes e levem essa mensagem para fora, para que as pessoas tenham consciência. E para os familiares, ouçam, apoiem, mas não queiram ser salvadores, porque cada um tem a sua história, o seu enfrentamento, e cuidem-se, porque vocês podem adoecer também. E eu trago de volta a primeira pergunta, quando eu trouxe o tema da pesquisa vida real, como transformar a pesquisa em vida real. A sua jornada começa agora, com tudo que todas as informações que eu trouxe, e eu deixo uma mensagem final, que é: o câncer de mama ele não é uma sentença de morte, é um desafio, é uma oportunidade de reescrever sua história, de recomeço. A pesquisa clínica nos deu as armas, mas a vida que todos nós vivemos, sobretudo os pacientes que vocês vivem todos os dias, é onde a transformação acontece, porque é fora do consultório que a vida real acontece. Então, novamente, vocês são protagonistas da sua saúde. Muito obrigada. Doutora Heloísa Rezende, que deveria apresentar a vida e a experiência no cuidado integral, por favor. Passe por aqui. Agora, sente-se lá. Isso aqui está desafiador. Tá. É que é para passar pelo meio, né? Então, a doutora Heloísa Rezende, deixa eu falar quem ela é, a doutora Heloísa Rezende, oncologista e pesquisadora no Centro de Pesquisa Jardim Amália, coordenadora da UNACOM do Hospital Inja, em Volta Redonda, atua também nos hospitais Santa Cecília e Unimed, Centro Sul Fluminense, professora de Oncologia e Epidemiologia da Clínica no Unifoa e presidente do Comitê Científico do Cura. Também quero chamar aqui a doutora Renata Bonadio, médica oncologista da Oncologia DOR, gerente médica de pesquisa no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Também vou chamar Débora Koliski, voz? Débora, praticante de canoagem desde 2017 nas modalidades canoa, polinésia e dragon boat. Vem por aqui, vem por aqui. Atua na Associação Brasileira de Remadoras Sobreviventes do Câncer de Mama, a Brescan, que integra o Movimento Remadoras Rosa do Brasil, dedicado à reabilitação, qualidade de vida e protagonismo de mulheres sobreviventes do câncer de mama por meio de da canoagem Dragon Boat. Também vou chamar Maria Lúcia Costa Curta Guarita, graduada em Medicina, professora do curso de pós-graduação dos cursos de Fisiologia do Exercício e Educação Física, especialização em Medicina Física e Reabilitação, especialização em dor e acupuntura pela USP, médica da equipe de Fisiatria de Reabilitação e CESP da USP. Bom, como a gente estava falando, este momento, né, hoje, agora, é a nossa jornada na vida real, ou seja, já tivemos o diagnóstico, já tivemos todos os medos, ou ainda estamos vivendo esse medo, né? Já sabemos se fizemos químio, se fizemos imuno, se fizemos radioterapia, se fizemos cirurgia, né? Já sabemos as opções aí de tratamento, e agora é como voltar à vida real, né? E o que a vida real pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E a gente tem falado muito de exercício, nutrição, né? Então, o momento agora é a gente entender a vida como a vida é. Como eu falei, pesquisa, tudo é provado em evidências, né? E aqui tem 2 grupos que participam de remo, que vão nos mostrar como que a associação nasceu, o que fazem, por que isso é importante, né? E o que isso tem a ver com esse tema que a gente está abrindo. Uma pergunta, doutora Heloísa. Você queria terminar a sua apresentação agora, só para fazer o fechamento dos dados, ou você quer usar isso no debate depois que elas se apresentarem? Isso, então vamos deixar para o debate.
Isso. Tá, já aceitei. Então, era só para ver se você estava confortável com isso. Então, a gente vai entrar já no debate, o Papo Cura já começou, para a gente poder privilegiar mais a discussão do que as apresentações. Combinado? Então, acho que Cristina, Débora fala primeiro? Então, você quer falar aqui? Você quer falar em pé? Você quer contar um pouquinho da história? Falar em pé? Tá. Sim, mas você quer falar aqui? Você quer falar com o microfone? Então fala. Oi. Então, vou sentar eu também. Por favor. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer o convite do Projeto Cura por estar aqui. Quero agradecer de estar junto com mulheres maravilhosas, pesquisadoras, que nos apoiam nesse caminho, né, do câncer de mama. Quero dizer para vocês que eu sou paciente oncológica também, não sou médica, estou falando na condição de paciente oncológica. E, pode colocar a apresentação. E quero contar para vocês... A apresentação da canoagem. Quero contar para vocês essa experiência, né, do pós-câncer. Então, nós somos um movimento de remadoras sobreviventes do câncer de mama. Nós praticamos canoagem, modalidade Dragon Boat. Canoagem não é remo, remo é outro esporte. Então, o esporte é canoagem e a modalidade é Dragon Boat, que é um barco que a gente já vai ver ali para frente. Todo o nosso movimento ele surgiu a partir de uma pesquisa feita por um médico canadense, Dr. Donald Mackenzie, há lá 30 anos atrás, que queria comprovar se era efetivo praticar atividade física intensa com os braços, se a atividade não poderia desencadear o linfedema, né, que hoje foi tão falado aqui. E teve essa pesquisa. A partir dessa pesquisa, começou um movimento mundial de equipes, e mais ou menos por volta de 2016, foi formada a primeira equipe no Brasil, que já passou aqui, é a equipe de Brasília. Então, hoje, na nossa associação, nós temos 13 equipes, existem algumas outras equipes que não são associadas à nossa associação. Tem algumas equipes em reestruturação e equipes em formação. Como praticante de canoagem, né, quase 9 anos remando, pós 2 cânceres de mama, tenho linfedema, a gente sente o resultado da pesquisa na própria pele, no próprio corpo, vamos falar assim. E a atividade física de remar, ela é um esforço repetitivo, né, que tem uma contração muscular, e isso vai nos ajudando na amplitude de movimento, a ganhar amplitude de movimento, e é como se fizesse, cada vez que você rema, tem uma contração, e mais uma remada. Então, isso também tem um efeito como se fosse uma drenagem linfática natural. Então, isso é muito bom para a prevenção do linfedema, mas também, como no meu caso, para o controle do linfedema. Eu tenho linfedema instalado já há mais de 20 anos. Tá? Mas, além da pesquisa do Dr. Don Mackenzie, eu acho que o que é importante aqui para nós, falando em pós-câncer, em vida pós-câncer, são os outros benefícios, né, que a atividade física, nesse caso a canoagem, ela acaba acontecendo. Vocês estão vendo, o nosso barco tem capacidade para 22 pessoas. São 22 sobreviventes do câncer de mama remando juntas. Isso tem um significado, isso tem uma força, isso é uma reconstrução da vida. Hoje também foi falado tanto sobre o corpo, né? Como o nosso corpo muda pós-câncer. Não é o corpo de antes, né? Então, movimentos assim, onde a gente pode praticar junto,
onde uma apoia a outra, tudo isso contribui para essa reconstrução, né? Para essa aceitação. Muitas vezes a gente tem que aceitar o novo corpo, aceitar a nova condição de vida, né? Muitas vezes é um pós-câncer, mas pode ter recorrência de câncer, podem vir outros cânceres, né? Então, é muito importante essa reconstrução. E hoje, com tantos estudos, com tantos tratamentos, as pessoas estão tendo uma sobrevida muito maior, né? Eu tive o primeiro câncer com 29 anos, menopausa com 38 anos, e hoje eu tenho 57 anos. Osteopenia, tudo, mas a nossa sobrevida é muito grande. Então, é muito importante a gente ter esse espaço para conversar sobre a sobrevida também, porque a gente quer ser tratada do câncer, mas a gente quer ter uma sobrevida com qualidade, né? Então, coloco aí a importância da atividade física. Convido vocês a entrarem no nosso perfil no Instagram, Remadoras Rosa do Brasil. Temos em equipes em alguns estados, que vocês, né, vão poder dar uma olhada. Então, fica o convite e obrigado pela oportunidade. Também quero agradecer, Débora, e também fazer uma homenagem, né, à Cleusa, que deveria estar aqui, né, que é a presidente atual do movimento, também paciente de câncer, mas ela teve uma recidiva, um novo câncer. Lembra ontem os estudos aí da recidiva, metástase e tal? E ela está fazendo tratamento agora da tireoide, que por conta da iodo, não pode estar conosco aqui, né? Então, a Débora veio salvar a nossa vida para poder estar representando aqui a Abrascan e uma ação, né, que comprova o benefício do estudo. Vou convidar também agora a Maria Lúcia para falar de uma outra instituição que também faz a parte da canoagem, né? Que está ligada ao Instituto ICESP, aqui em São Paulo, né? Que também tem outros benefícios, apesar de ser canoagem também, mas para vocês conhecerem como as coisas vão acontecendo, a gente pode construir outras coisas também, e depois a gente vai ouvir a doutora Renata, que vai nos falar sobre o estudo Despátio. Bom, exato, gente. Então, eu sou a Maria Lúcia, né? Eu sou médica fisiatra, eu trabalho há 13 anos no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, aqui na Faculdade de Medicina da USP, e praticamente entrei no hospital quando a minha coordenadora, né, que era a doutora Cristina Moran Brito, trouxe também o projeto, né, em 2013, que a gente chama de Remama, né, que é o projeto de remo, um dos projetos de remo, eu acho que aqui de São Paulo. E ela também, ela tinha ido para uma conferência com o Dom Mackenzie, e o mesmo canadense, né, e ele tinha uma história com a esposa dele, tudo, que a Débora falou bem, e ele acabou, naquela época, né, a ideia realmente era, teve câncer, tal, ficar quietinha, tal, que vamos ver o que você pode fazer, principalmente por esse risco da evolução do linfedema. E ele quis meio ir contra isso, pegou a própria esposa e falou, vamos lá, eu vou pôr você fazer exercício, eu não acredito nisso, vamos em frente. E hoje esse movimento maravilhoso, né? Na época, em 2013, então, a gente acabou criando esse Remama, que a gente encaminhava às pacientes que já tinham feito o tratamento de fase aguda, né, já tinham passado pelo nosso centro de reabilitação lá no Instituto do Câncer, e em parceria com o CPUSP, não sei se vocês conhecem a RAIA da cidade universitária, né, a gente acabou começando esse projeto, inicialmente com 12 remadoras, aí a gente conseguiu um Dragon Boat, que é esse barco que ela mostrou, para 40 pessoas, e hoje a gente tem quase 80 remadoras lá. E todas também vieram, né, do tratamento oncológico de mama. E, bom, então, e aí o mais legal, eu acho que tem muito a ver com essa conferência, é que em 2017
né, entrou uma parceria também com a Faculdade de Educação Física, com a doutora Patrícia Chacur. E aí começaram uma série de estudos científicos, né, com as remadoras rosa, né? E aí a gente conseguiu, inclusive na época da pandemia, continuou o estudo, né? Elas acabaram parando um pouquinho de remar, porque tudo fechou, né? E aí eles tiveram a ideia de fazer um estudo, de ver como estavam essas remadoras na pandemia, né? Aquelas que participavam do projeto, e viram que a maioria tinha ganhado peso, né? Enfim, que é um fator de risco, né, para a recidiva do câncer, que elas estavam mais sedentárias, então elas tinham parado de remar, não continuavam o exercício na pandemia. Então, daí começou um novo projeto em cima do Remama, que é o Oncofit, que tem até hoje, né, que é um projeto à distância, né, com o pessoal da educação física, estimulando essas pacientes, mesmo que elas não tenham acesso a alguma academia tal, a continuar o exercício físico em casa. Tá? Então, vocês veem, né, como falou bem a Fernanda, quanta coisa sai, né, de uma coisinha só e quanta coisa pode sair daqui. E agora a minha visão como médica, tá? E como esportista também. Assim, o exercício é remédio, né? Eu acho que já devem ter falado isso várias vezes aqui, né? Ele previne o câncer, ele previne a recidiva, né? 13 tipos de câncer são prevenidos com exercício físico já comprovadamente, previne a chance de recidiva e aumenta a qualidade de vida absurdamente. Hoje, a gente tem, inclusive, um índice lançado pela Organização Mundial de Saúde, que é o índice de capacidade intrínseca. Não sei se vocês já ouviram esse termo, se vocês não ouviram, daqui a pouco vocês vão ouvir, porque está chegando aí com vários estudos evidenciando o benefício de utilizá-lo, principalmente na população em envelhecimento, que a gente chama que são pessoas acima de 50 anos. Tá? A gente correlaciona hoje, se a gente pegar a equipe da geriatria, né, e for avaliar um paciente hoje na consulta, eles vão olhar muito mais a funcionalidade do que antigamente a gente olhava as comorbidades. Então, vamos né, clarear um pouco mais. Por exemplo, se eu pegava um paciente que tinha diabetes, hipertensão e sei lá o quê, né, eu achava que ele ia ter uma vida mais curta do que um outro paciente que não tinha diabetes, hipertensão e tal. Hoje, a gente sabe que, se esse paciente, mesmo com diabetes e hipertensão, se a funcionalidade, se os dois têm a mesma idade, né? Se a funcionalidade dele é muito maior do que a do outro, a chance dele viver mais é maior. Então, a gente olha hoje muito mais. E o índice de capacidade intrínseca não envolve só a funcionalidade, na verdade, envolve a cognição e a parte psíquica, né? E aí entra muito o que a doutora Cristiane falou, que trabalha comigo, inclusive, nesse que eu vejo nos corredores. Que é exatamente isso, gente. Né, olhar todos esses parâmetros, né, incluindo o sono, também, né, a qualidade de vida, ela gera uma saúde, vamos dizer em outras palavras, né, uma sobrevida muito maior. Né, e aí entra o exercício com toda a força, e lembrando, né, que não é qualquer exercício, não é pouquinho exercício, é um exercício... Como os estudos mostraram, né, aqueles mais de 150 minutos de atividade aeróbica por semana, que é um desafio para todo mundo, meia hora, né, 5 vezes por semana, pelo menos. Se possível, e principalmente para as mulheres, né, acima dos 40 anos, que a gente perde muita massa muscular. Então, a gente começar a fazer musculação, né, de 2 a 3 vezes por semana, com um intervalo aí entre esses dias, ou intercala membro superior, membro inferior, né, para a gente, associado a esses 150 minutos de treino aeróbico, né, aeróbico é aquele que faz o coração bater mais rápido, né, seja no transporte, seja na bicicleta, seja na corrida, no spinning, na dança, né, qualquer um desses exercícios. E aí sim você vai ter um impacto, e é meio cíclico, porque você faz esporte, você melhora seu sono, né, você melhora seu humor, e uma coisa leva a outra, então, acho que já falei bastante. Então, vocês estão tendo uma visão, deixa eu ficar em pé, porque aqui eu fico escondida. Vocês estão tendo uma visão, né, de 2 ações, né, que nasceram, a Remama, que é do Estado de São Paulo, ligado ao Instituto do Câncer de São Paulo, que está dando um suporte, e eu entendi também que você me disse que faz um acompanhamento, ou seja,
a atividade física que vocês promovem é uma forma também de levantar dados para gerar outras pesquisas, né, na Exato. sequência do exercício que vocês estão fazendo com as pacientes. E aí eu até não acabei não mencionando, mas na época da pandemia, a gente ainda fez uma associação com o pessoal da infectologia do Hospital das Clínicas, para fazer um outro estudo relacionado à questão do Covid. Então, assim, vai gerando vários trabalhos científicos. E hoje tem várias bolsas, né? Então, tem muitos alunos, principalmente da educação física, avaliando e pesquisando aí em mestrados, doutorados, os benefícios da atividade em cima do Remama, né? Vou pedir para a doutora Renata falar um pouco do estudo Despátio, e vocês vão falar, nossa, mas é o momento de não falar mais de drogas, e a gente vai falar de drogas, mas então a ideia é vocês entenderem que nós estamos falando aqui, nesse momento, do estudo Despátio, para entender que, muitas vezes, a gente também vai ter que falar de tirar a droga, né? Porque, às vezes, a droga tem toxicidade. Então, como aqui nós estamos falando de uma forma diferente de pensar a pesquisa, e a gente tem um vínculo com essa pesquisa, né, que vocês vão ver mais para o final, por que a gente está falando dessa pesquisa aqui, no meio de exercício de nutrição, a doutora Renata vai explicar a importância também de a gente fazer pesquisas, que é para tirar a droga, né? Exatamente. Antes de eu falar da nossa pesquisa, eu só queria parabenizar a Maria Lúcia, a Débora, pelo que elas mostraram, e é muito emocionante. Hoje de manhã mesmo, eu tenho uma paciente de Santos que participa de um grupo de Remular, ela fala, você tem que ver essa energia, e vale eu contextualizar que eu também sou uma sobrevivente de um outro tipo de câncer. Então, eu fiz um tratamento de um linfoma há 7 anos, então, quando eu vejo a imagem e a sua fala, de falar, esse grupo, essas 20 mulheres unidas, essa força, essa motivação, esse apoio mútuo é muito bonito, é muito bacana. Então, deixo essa parabenização para vocês. Isso. E agora, falando do nosso projeto, eu acho que, na verdade, apesar da gente mudar o tópico para a pesquisa clínica, vai muito em linha com o que a gente está falando, que é sobre o survivorship, a sobrevivência, né? Porque a gente sabe, na nossa prática, a gente sabe que o câncer de mama, na verdade, é muito variado, são muitas doenças diferentes. E a gente, às vezes, coloca em 3 grupos, né? Triplo negativo, HER2, receptor hormonal positivo, e trata dentro desses grupos como se fossem únicas doenças, e ainda assim não são. Então, vamos falar aqui do triplo negativo. Mesmo o triplo negativo, ele tem uma variação grande de comportamentos de doença dentro desse grupo, e a gente trata tudo de uma forma só, todas as pacientes de uma mesma forma diante desse diagnóstico. Só que, com a evolução do nosso conhecimento, a gente viu que algumas características que a gente consegue olhar, que a gente consegue medir, seleciona um grupo que responde muito bem ao tratamento. E hoje, o regime padrão envolve 4 quimioterápicos mais imunoterapia para esses casos. Ou seja, tem muita consequência em termos de toxicidade, inclusive toxicidades tardias, algumas sequelas que podem ser permanentes, né? E aí, conhecendo que esse grupo tem um grupo selecionado que pode ir muito bem com tratamento ajustado, a gente levantou essa pergunta, que não faz sentido a gente tratar todo mundo como uma fórmula única, sendo que tem gente que vai muito bem com tratamento diferente, ajustado e ainda assim igualmente eficaz. Então, esse estudo, o estudo Despátio, ele seleciona as pacientes com tumores triplo negativos, com um estadio bem inicial e que tem uma característica de um biomarcador que chama TILs. Isso tem relação com o infiltrado imune, com resposta imune. Quando esses TILs são altos, isso se correlaciona com uma boa resposta aos nossos tratamentos. Então, a gente seleciona as pacientes com o estadio inicial, que tem esse marcador, e faz a primeira etapa do tratamento padrão. Começa a primeira etapa de quimioterapia. E aí a gente faz um exame de imagem. E no tumor triplo negativo, uma resposta completa às nossas medicações é algo que se correlaciona a um desfecho, a um prognóstico muito bom, né? Então, é isso que a gente está perseguindo com esse regime de 4 drogas e uma imunoterapia, atingir uma resposta patológica completa. Então, a gente faz essa
imagem depois da primeira etapa. Já tem resposta completa? Essa paciente não precisa de tratamento adicional, de toxicidade adicional de outras terapias. Então, se a gente já atingiu a resposta completa, a gente pode concluir o tratamento aqui e seguir para a cirurgia. Então, essa é a hipótese desse estudo. E por que entra tão importante aqui o apoio do Cura? Porque, como a Fernanda falou, é um estudo que não é um remédio novo chegando, né? Quando é um remédio novo chegando, a gente tem um apoio farmacêutico para a condução desses estudos. Quando não é esse contexto, né, como funciona? Como eu faço um estudo como esse, que é para eu selecionar melhor os tratamentos que já existem, né? Então, a gente precisa de outras fontes de apoio. E aí vem o apoio do próprio GBCAN, do nosso Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama, e do Cura, que tornaram viável a realização desse estudo. Então, esse é um estudo que a gente está fazendo nesse momento aqui no Brasil, já recrutando, já com algumas pacientes incluídas. Muito bem. Eu queria, então, a gente vai ter uma surpresa não, mas uma surpresa, ainda nesse módulo, sobre o estudo Despatil. Despatil. Ah, por causa do tio. Ah, aí, ó. E eu queria levar agora uma questão para a doutora Heloísa. Na qualidade de presidente do Instituto Cura, né, você tem trazido muito ideias interessantes como instituição, que a gente possa desenvolver estudos, né? Hoje, o desafio da turma aqui, que eu pedi para eles levantarem ali questões, ideias, dúvidas, perguntas. Quem sabe isso vai surgir uma pesquisa para a gente fazer, né? Então, a gente já fez 3 pesquisas, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho da importância dessas 3 pesquisas que a gente já fez. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada, Fernanda, Roberto, Lu, Alcina, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, essa energia. E queria parabenizar a Débora e a Maria Lúcia, muito, porque eu, como pessoa praticante de atividade física, não posso deixar de fazer essa observação. Como é difícil, né, gente, sair de manhã para fazer atividade física? Eu falo, todos os dias, eu juro para mim mesma que eu não vou, entende? Aí eu vou enrolando, assim, meu horário de chegar no trabalho é 8h30. Aí, quando dá 7h30, eu ainda tenho que ir na academia. Olha só o atraso. Mas eu sei que tem que ir, então eu acabo indo e chegando atrasada no trabalho. Então, super parabéns para vocês, porque o que a gente precisa hoje, eu acho, em relação ao enfrentamento do câncer, em especial de acolher as pessoas que passaram pelo tratamento, é venalmente, centralmente, fortalecer a atividade física. Nós não vamos encontrar um tratamento, um medicamento, né, Renata, uma pílula, por mais que a gente evolua nas medicações, nada que chegue perto, né? E a Cris trouxe essa questão, eventos adversos como fadiga, osteoporose, disfunção sexual, quer dizer, nada disso vai ter jeito. Então, Fernanda, eu acho que elas são muito corajosas, é uma atitude muito legal. E a Débora, mais coragem ainda, porque uma vez, Débora, eu fui fazer um negócio, eu não lembro se era remo ou canoagem, eu não lembro, tá? E aí eu não quero correr o risco, porque eu acho que trocar remo com canoagem é igual na minha área, se a pessoa trocar um estudo de fase 3, se a pessoa confundir um fase 3 com coorte, eu vou ficar muito chateada. Então, eu não quero arriscar de falar o nome. Eu fui fazer alguma dessas coisas, num arroubo de coragem, mas lá no alto mar, eu falei, e se a canoa virar? Né? Então, eu me senti desesperada, voltei, então, assim, super parabéns pela coragem. E eu acho, Fernanda, que o estudo que eu hoje entendo, que eu acho que eu gostaria de fazer, hoje, se eu pudesse, se tivesse uma varinha de condão, se tivesse um mago da lâmpada, seria um estudo envolvendo atividade física. Esse é o sonho da minha carreira como pesquisadora. Mas toda vez que a gente tenta pensar nisso, tem um negócio muito interessante. A primeira coisa, a Renata está aí super afiada com essa questão de custos para aprovação de um ensaio clínico, então a gente tinha que pensar em alguma coisa de intervenção, ou seja, nós tínhamos que proporcionar atividade física para quem não faz, ou otimizar para quem já faz. E aí tem o negócio do seguro. A gente, quando vai fazer pesquisa, tem que pagar o seguro. E o seguro envolvendo a questão que vai colocar a paciente numa atividade física, ele é muito complicado de manejar. Então, toda vez que eu já cheguei perto disso, sempre falo isso com a Fernanda, já falei mais de 1 milhão de vezes, nós temos que emplacar, eu uso essa palavra, emplacar um PRONOM que nos permita fazer um estudo com atividade física. Mas a gente naufraga, porque as dificuldades são muitas. Então, hoje, se eu pudesse, eu como mulher, tá?
necessidades não atendidas, não só de pessoas que passaram pelo câncer, mas como mulher eu acho que é alguma coisa que a sociedade médica deveria fomentar, né? A atividade física. Acho que isso hoje talvez fosse aquilo que a sociedade médica está devendo para a sociedade. Mas você não comentou a minha pergunta. Qual foi a sua pergunta? Sobre as pesquisas que o Cura já realizou. Meu né? Deus! Que os resultados dessas 3 pesquisas sim. que a gente realizou, Sim. né, que contribuições trazem para que a gente possa pensar e melhorar as pesquisas que a gente precisa conduzir no Brasil. Vocês viram que é tudo maluco aqui, né? Ela deu a minha aula, aí eu não sei o que ela está falando, não sei o que é para falar, maravilha. Mas a gente quando começamos a pensar essas questões de desafios, de fazer pesquisa clínica e nasceu o Cura, eu entrei no Cura, o Cura já tinha superado o risco de mortalidade infantil, que é aquela coisa dos primeiros 5 anos, então já não tinha mais medo de morrer. E aí eu cheguei em 2021 e a primeira coisa que olhou foi assim, a gente não tem dados que comprovem o que a gente acha. A gente achava que os médicos não se interessavam em encaminhar os pacientes para as pesquisas, aqueles que não estivessem diretamente nas pesquisas. A gente achava que os pacientes não conheciam sobre pesquisa. Então, mas a gente não tinha dados. Então, nós pensamos, inicialmente, um projeto que foi entrevistar médicos, investigadores, afiliados ao LACOG, que é um forte parceiro do Cura, em que a gente pudesse provar, de fato, que o médico não pensa em encaminhar, em referenciar os seus pacientes para pesquisa. E a gente estava certo. Depois desse estudo, a gente confirmou que o nosso pressentimento, o nosso pensamento, a nossa intuição eram verdadeiros. E 2/3 dos médicos afirmaram que eles se lembram de conversar sobre pesquisa menos de 5% das vezes que estão diante dos pacientes. Então, Guarda o número, gente. Menos de 5% dos médicos conversam sobre pesquisa com os seus pacientes. 5%. Esse foi um dado bem interessante. Depois disso, nós fizemos um outro trabalho, que foi um agrupamento, uma reorganização de dados já disponíveis na literatura, que foi demonstrando que... Esse não entrevistamos ninguém. Ele foi fruto de um Cura Meeting, em que a gente demonstrou que o Brasil precisa ter mais competitividade em pesquisa, mas isso esbarra na falta de parceria, cooperação, integração entre os vários pontos, entre os vários elos. Aí não tem. O médico não coopera entre si para fazer pesquisas de cooperação ou sem incentivo. O governo não escuta, não recebe os médicos. A indústria farmacêutica não se interessa por estudos que não sejam essencialmente ligados a ela. Isso foi um segundo trabalho nosso. E o terceiro trabalho, o mais recente, que a gente apresentou na ASCO ano passado, nós entrevistamos 300 pacientes. E aí era que a gente gostaria que tivesse maior representatividade de pacientes envolvidos em pesquisa, mas a gente não conseguiu atingir esse número e a gente, no fim, teve apenas 46 pacientes desses 300 participantes de pesquisa. E a gente, confesso para vocês que eu meio que criei uma pegadinha para os pacientes, tá? Nesse estudo. Eu fui muito malvada. Então, a gente começava perguntando assim, você acha pesquisa legal? 90% achava. Vocês acham pesquisa muito bom? 80% achava. Vocês participariam de um protocolo de pesquisa? 80% participaria. E na mesma página eu perguntava, você acha que os riscos de participar de uma pesquisa superam os benefícios? 60% respondeu que sim, que os riscos superam os benefícios. Aí nós fomos para a segunda página, perguntar se as pessoas sabiam o que era pesquisa. Aí nós perguntamos, você sabe o que é? Já ouviu falar em ter... A pergunta era, você já ouviu falar? Não é você conhece profundamente, é você já ouviu falar em termos de consentimento? Livre e esclarecido? 50% respondeu que não, que nunca tinha ouvido falar. Perguntamos se sabia o que era randomização, que é um passo inicial ali do procedimento de pesquisa. 70% respondeu que não. Então, a minha conclusão, né, analisando esses dados, tinha até uma foto que era sobre isso na minha apresentação, é que os pacientes têm uma ideia superficial de que eles gostam de pesquisa. A primeira ideia deles é que eles gostam, eles acham legal, querem ir. Quando chega a vez deles, por não ter conhecimento sobre o tema, eles amarelam, desistem, e acham que o risco é muito grande. E aí tem, lá no slide que eu mostro assim, ele tem medo de ser cobaia. Ou então ele tem medo de que, se ele cair no braço do tratamento experimental,
ele pode estar ajudando mais a indústria farmacêutica. Tá, mas será que ele está sendo prejudicado? Esse é um pensamento que vem. E o outro pensamento que vem é, mas se eu cair no braço que já é o mesmo braço que eu já ia cair, o que eu estou ganhando com isso? Então, isso foi uma construção que eu fiz dessa fala, analisando os dados, e muito também de ouvir isso de paciente. Se eu cair no braço controle, quando eles aprendem o que é braço controle, o que eu vou ganhar? Então, a gente tem agora os dados que provam que a existência do cura se justifica, porque existe a necessidade de conversar mais, de trazer oportunidade, tanto para médicos, muitos médicos que não estão ainda ligados à pesquisa, médicos oncologistas, quanto para a população que enfrenta, que é paciente oncológica, de entender um pouquinho mais do que o que é hoje sobre pesquisa clínica, para aí verdadeiramente ter uma opinião consubstanciada. Tudo bem, eventualmente alguém vai chegar a uma opinião negativa, mas que entenda, né, do que está opinando. Temos perguntas. Começar. Boa tarde a todos. Eu sou Jéssica Lange, paciente, tive câncer de mama aos 35 anos e também sou influenciadora da saúde no Instagram e sou uma mulher mastectomizada e retirei os linfonodos também. E no meu Instagram eu falo muito sobre musculação, atividade física, a importância no pós-câncer. E eu pego pesado na musculação de superiores. E nos vídeos eu recebo muito no meu direct perguntando se eu posso, se isso é certo, principalmente de mulheres que também passaram pelo câncer de mama e também são mastectomizadas. E aí eu queria perguntar se para os médicos existe alguma literatura, que eu sei que antigamente não era muito recomendada, mas e hoje? Atualmente existe alguma literatura que proíbe? Porque eu percebo por essas pacientes que me procuram falando que os médicos ainda falam no sentido de ser perigoso ou ruim ou proibido até. E a outra pergunta seria, acho que para a doutora Cristiane, sobre pesquisa clínica no sentido da qualidade de vida pós-paciente, pós-câncer de mama, né, do paciente. Por exemplo, eu sou uma pessoa casada e sobre a relação sexual, que é difícil, né, na menopausa, eu estou em menopausa induzida. Se existe pesquisa clínica que esteja estudando sobre diminuir os efeitos colaterais dos remédios, enfim, não sei como que resolveria isso na qualidade de vida do paciente. Você já pôs a sua pergunta lá? Já? Olha, eu vou te dar um exemplo, né, em relação ao que você falou da carga, né, de membro superior, em relação ao linfedema. Não, imagina. A gente tem, né, eu estou há 13 anos lá no ICESP, não, 12 anos no ICESP, e, inclusive, é uma das perguntas que a gente faz na avaliação inicial. Eu sou médica, então os pacientes e fisiatra, né, então os pacientes fazem todo o tratamento oncológico, passam comigo antes de ir para o centro de reabilitação. E uma das principais perguntas é a profissão, né? Porque, por exemplo, a gente tem policial, né? Então. E policial é policial, né? Quem trabalha no exército, são profissões para a mulher, ou que trabalha em serviço de limpeza, de casa. A gente sabe que a carga do dia a dia, né, tem cuidadora de criança também, vai ser maior do que o 3 quilos, né? Porque o 3 quilos é o que o pessoal usa normalmente, pega até 3 quilos, tal, não sei o quê. A nossa experiência, né, então eu vou falar a nossa experiência pessoal. Essas pacientes, normalmente o que acontece? Se ela vem com linfedema grau 2 ou 3, né, que é o linfedema que já tem um volume diferente do outro braço, ou subclínico, mesmo assim a gente faz todo o protocolo. Então, se ela tem algum volume, a gente faz o protocolo padrão ouro, né, ela vai começar com uma cargazinha pequena, tal, além da drenagem, além do enfaixamento, né, ela vai fazer isso, e aí, quando estabilizar, ela vai para o educador físico que a gente tem no hospital, e aí começa a aumentar a carga, dependendo da profissão. Quando a gente sabe que ela chega nos 8 quilos, nos 9 quilos, a gente vai chegar nesse peso para ir observando devagarzinho. A literatura não tem nada que contraindica, tá? Mas não tem nada que indica, entendeu? O que a gente tem hoje são estudos com remadoras, né, que a gente evidencia mais benefício, mas, assim, um estudo para ter evidência, ele precisa de uma série de coisas, né? Um número de pacientes suficiente, né?
precisa de uma randomização. Esses estudos de exercício são um pouquinho mais difíceis por causa da randomização, porque você não consegue cegar, né? Você não consegue saber, o que a doutora falou aqui, a gente não consegue colocar um no controle sem a pessoa saber que ela está no controle, porque, né, é bem difícil com o exercício físico. Então, tudo isso acaba não dando tanta força para esses estudos. E a gente não consegue bater o martelo e falar, não tem risco nenhum. Entendeu? Pela lógica da fisiopatologia, né, que você tirou os linfedema, os linfonodos, você não tem mais lá eles para drenar o braço, né? Então então qualquer coisa que aumente o líquido, qual é a ideia, né? Qualquer coisa que aumente a circulação de líquido no organismo, né, como uma infecção no braço, que é o que a gente vê, né, que acaba desencadeando o linfedema, ou coloca um contraste na hora de fazer uma tomografia e aí tem uma reação alérgica e evolui com o linfedema. Então, o exercício físico entrava nisso, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a terapia complexa, que é o tratamento de linfedema padrão ouro, que ele envolve o treino resistido, que é o treino com carga, né? Bom, resumindo, né, dando o que você perguntou, não existe estudo contraindicando. Não que eu, assim, não sei se saiu agora, né, porque hoje em dia está tão rápido as coisas. Mas, enfim, não que eu tenha conhecimento, mas também não tem nenhum estudo evidenciando claramente que pode. Né? O que a gente vê na nossa prática clínica é que realmente não está trazendo, se é uma coisa observável, né, e não tem, seja, tirando os fatores de confusão, sei lá, a pessoa faz a cutícula todo dia, inflamou e, ao mesmo tempo, ela faz exercício, e a gente não sabe se é do exercício ou da inflamação da cutícula, né? A gente tem mais a ideia de que não, que você pode ir aumentando carga, né? Só que a gente sempre recomenda, operou a mama, né? Primeiro se conheça, veja como vai evoluir seu linfedema, né? Então, se possível, tenha esse controle de algum profissional especializado, né? Uma fisioterapeuta, futuramente um educador físico, se possível, alguém que trabalha com pacientes oncológicos, para ir observando o membro superior e ver se você consegue chegar na carga que você faz no dia a dia, né? Ok. Cristiane, acho que ela te fez uma pergunta também, né? Então, a gente vive um momento em que a menopausa virou vedete, né? Já saiu até nos meios de comunicação, cada vez mais as mulheres estão informadas sobre o que é menopausa e o que buscar, porque assim como na oncologia apenas 5% dos médicos falam sobre pesquisa clínica para os pacientes, menos que 20% dos médicos estão preparados para tratar menopausa, e aqui eu não estou nem falando de mulheres com câncer, tá? Então, no geral, tá? Então, a informação ela precisa cada vez mais ser disseminada e eu admiro muito a força da mulher porque busca essa informação para ter uma melhor qualidade de vida. Quando a gente fala de menopausa na mulher com câncer, no geral, mas já que aqui a gente está falando de câncer de mama, a gente induz a menopausa com os nossos tratamentos, né? Quimioterapia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, que é a terapia endócrina. Muitas vezes a mulher vai ficar naquele tratamento por 10 anos, usando, né? Vai perder massa óssea, vai ter ressecamento vaginal, vai ter perda da libido, tudo isso aí associado desqualifica a vida, né? Então, muitas vezes você tem uma mulher jovem que está em menopausa induzida pelo tratamento e que acabou de casar, acabou de estar no segundo casamento, enfim. E não tem vida sexual ativa por conta disso, porque tem dor durante a relação sexual. E, assim como a gente viveu recentemente, em novembro do ano passado, a gente teve uma declaração do FDA, que é o órgão regulatório americano, pedindo desculpa às mulheres, porque a gente viveu durante muitos anos com o mito de que reposição hormonal causa câncer. Né? Então, na caixa dos remédios existia era uma tarja preta para a reposição de hormônio nas mulheres no geral, porque existia o risco de causar câncer por causa de um estudo lá do final dos anos 90, em que se usava hormônio de éguas, né? Eram conjugados 17 hormônios de éguas, e eram doses muito altas, e aquilo aumentou o risco para câncer e risco cardiovascular, como AVC. Né? Então, naquele momento, foi proibido fazer reposição hormonal, e durante muitos anos, as mulheres que não foram tratadas para a menopausa sofreram todos os reveses da menopausa, inclusive, quando a gente fala de reposição hormonal, a gente tem que falar de saúde mental, porque você aumenta o risco para demência. Existe um risco maior de demência
uma incidência maior nas mulheres do que nos homens, e isso está associado à baixa do estrogênio que acontece nessa época da menopausa. E aí veio um pedido de desculpas oficial desse órgão regulatório, em novembro, às mulheres, por todo o mal que a gente vive ainda sob força de um patriarcado. Os pesquisadores, na sua maioria, são homens, né? Até quando a gente fala da autoria dos estudos clínicos, são homens que estão falando da nossa saúde, né? Então, existem muitas pesquisadoras de relevância, mas ainda é o mundo masculino que domina isso aí, né, e que dita as regras. E aí veio esse pedido de desculpas e cada vez mais cresceu aí essa busca por informação e por direito a se tratar. E aí, quando a gente transfere essa informação para as pacientes com câncer de mama, a gente vai tocar num tópico super delicado. Não é que seja proibido fazer reposição hormonal na sobrevivente do câncer de mama, mas isso tem que ser conversado com oncologista e ginecologista, para a gente saber que tipo de reposição hormonal, quais as doses. Hoje a gente sabe, por exemplo, que estrogênio vaginal, em baixas doses, não impõe risco para a mulher que teve câncer de mama e melhora absurdamente a qualidade de vida, porque você está jogando água no deserto, literalmente, né? Então, estrogênio vaginal está liberado inclusive pelo FDA, que é esse órgão aí. O que precisa acontecer hoje é que os profissionais busquem informação, busquem se atualizar, porque, infelizmente, até na nossa área, ainda tem colegas que falam, por exemplo, que não é para puncionar um membro do lado da mastectomia ou da quadrantectomia, porque vai dar trombose, etc. Então, mastologistas falam isso. Medicina é uma área que precisa de atualização constante. Então, e aí o paciente assume o papel de protagonista da sua saúde no momento que ele busca do profissional que o atende, traz para ele essa informação também, né? Eu tenho direito, eu quero saber, no meu subtipo de câncer de mama, se eu posso fazer reposição hormonal, que tipo de reposição hormonal, porque são mulheres que a gente merece viver, né? E a menopausa tira esse controle da sua vida, né? Você perde-se de si mesma. Então, recomeçar inclui isso também, saúde sexual. Fora essa questão do estrogênio vaginal, existem outras técnicas que podem melhorar a qualidade, fisioterapia pélvica, né, uso de lubrificantes vaginais. Então, existem várias modalidades que podem trazer à mulher uma qualidade de vida na função sexual. Eu queria aqui fazer uma colocação para todo mundo entender também. O doutor Juliano está ali atrás. Que é o seguinte, nós estamos falando de mama, mas para vocês levarem, né, as multiplicadoras que vão começar a nos ajudar a plantar a semente do Cura, o Cura, hoje o tema é mama, porque nós estamos paralelo a uma conferência de mama, do GBCAM, Grupo Brasileiro de Câncer de Mama. Só que o Cura Talks, ele é para todos os tipos de câncer. Então, ou seja, a gente apoia o grupo de câncer de tórax, de cabeça e pescoço, de geniturinário, de ginecológico, de gastro, de neuro, enfim, hemato, de tudo. Então, é importante que isso que hoje está acontecendo aqui na área da mama, que são questões relacionadas à mama, como ressecamento vaginal, etc., mastectomia e tal, mas a atividade física, a nutrição, aí serve para todos os tipos de câncer, né? Então, assim, a gente vai e volta e fazendo a reflexão. Falando em reflexão, eu recebi uma mensagem aqui, porque as coisas também não são por acaso. A Débora está aqui falando sobre a Remadoras Rosa do Brasil, né, da Briscan, e, enfim, estava por um outro motivo, num outro momento aí, com uma ação, e a gente cruzou com a federação, com o grupo Dragon Uma do Brasil, que é a associação que a Débora faz parte, só que está em São Paulo. Não é a mesma associação. Eles são membros da Briscan. Ela me disse que a Dragon Uma do Brasil Olha, então. Então existe uma terceira, talvez, quarta. Elas são independentes.
Ah, elas são independentes. Bom, enfim, percebam que dá para fazer canoagem em alguma associação. Então, aqui estão me falando, ó, em São Paulo tem a Dragon, uma do Brasil. Isso, então assim, como a Brescan, ela é nacional, né? Você hoje está em Curitiba, o nome da tua associação é? Pega o microfone. A minha equipe, né, em Curitiba, acho que isso eu não falei, né? Minha equipe em Curitiba é Canoar. Isso. E a gente tem, então, só para esclarecer, nós temos 3 equipes que são associadas à nossa associação, né, a Brescan, mas tem equipes, que é o caso da Uma, que são movimentos independentes, que estão em outros projetos, como o caso até do Remama, Que é uma outra associação. são outros projetos, digamos. Então, vocês podem procurar aí os Instagrams da vida. Não, é importante que a gente difunda isso, porque Claro. não importa onde esteja, vem Claro. buscar alguma que, de Claro. repente, se identifica. Eu adoraria fazer canoagem, não preciso ter tanto pra Exatamente. fazer. Elas estão na Guarapiranga, que a doutora falou aqui, a equipe de Santos é a Nina Rosa. Só um momento. Em Santos também tem o projeto Caora, Sim. que também é um projeto voltado para câncer de mama. Nós hoje temos 120 mulheres sendo atendidas. Nós não temos só a canoa havaiana, mas nós também temos atividades multidisciplinares. A professora conhece, já esteve conosco no Festival Caora. E nós hoje temos também atividades lá de yoga, pilates, dança circular, então, alongamento, são outras atividades além da canoagem. Outra modalidade de canoagem. Vamos Eu sou tentar fazer remadora de canoa havaiana também. Vamos tentar fazer perguntas curtinhas, tá, gente? Que o tempo está acabando e nós temos que ainda fazer uma ação aqui. Ingrid, assim, 1, 2... Então, só agradecer rapidamente a Jéssica por ter abordado a questão da saúde sexual, que acho que é um tabu. E se não formos nós, as mulheres, que mais sofrem por isso, porque Viagra já existe para homem há 20 anos, é verdade. Né? E quem que está olhando para a saúde sexual feminina? Né? Então, a gente tem que ter voz nisso, porque a gente não precisa se sentir culpada por querer ter uma vida sexual normal. Então, é isso. Minha pergunta, na realidade, é para a doutora Cristiane. Como que a creatina, creatina, hoje é vista na questão de prevenção, ou, enfim, né, um suplemento adequado para, em geral, né, mas eu estou aqui falando de forma focada para qualidade de vida, para sobreviventes de câncer, se existe contraindicação. Enfim, essa é a pergunta. Creatina. Então, vou tentar ser mais breve possível por causa do limite do tempo. Super indicada. Deve ser usada. Né? Hoje a gente recomenda em torno de 5 gramas por dia de uma creatina de qualidade, porque a creatina é um ergogênico. Ela aumenta a força muscular, porque ela faz, digamos assim, de uma maneira bem simplória, ela incha, deixa a fibra muscular inchadinha, mais potente. Então, é super indicada, inclusive, porque quando você faz isso, quando você aumenta a força muscular, o órgão, o músculo, ele é um sistema endócrino. E ele acaba sendo seu protetor, porque se você põe músculo para trabalhar a seu favor, você vai liberar citoquinas anti-inflamatórias, né, que são substâncias anti-inflamatórias que vão proteger você da situação que a mulher, por exemplo, no pós-câncer vive, na menopausa pós-câncer vive, que é um aumento da resistência à insulina, e aí um aumento de chance de ter diabetes, né? E a gente sabe que toda essa situação inflamatória que acontece pós-câncer, ela não só aumenta a chance da recorrência do câncer, e quando você luta contra, uma das armas que você usa é creatina, super indicado. Inclusive, hoje, já existem pesquisadores que favorecem até doses maiores, de até 30, 40 gramas de creatina no dia. Usar, tipo, 3, 4 vezes no dia. Então, super indicado. Boa tarde, gente. Posso ficar sentada aqui? Não queria ficar em pé, não.
Bom, primeiro eu queria agradecer, né, por vocês trazerem esse tema de atividade física, está bem escrito aqui na minha camisa, atividade física e câncer de mama. Eu fui atleta profissional de vôlei de praia, então eu tive a carreira interrompida por duas vezes, né, 2 cânceres. Então, desde a primeira vez que eu tive câncer, que eu já virei assim uma ativista, né, criei uma marca de conscientização e, enfim, sempre defensora da atividade física, então até me identifico aqui com a fala dela. E, na época, comecei a participar de muitos congressos, né, como esse, e eu não via profissionais falando sobre atividade física. Tanto que eu decidi retomar o meu curso de educação física, porque eu falei, cara, então eu vou ser a profissional de educação física que vai trazer a parte da oncologia, né, se especializar em oncologia, porque dentro do meio de professores de educação física não tem também tantas pessoas especializadas. Então, é um tema que, obviamente, está crescendo, né? Eu fico feliz que a gente já tenha algumas pesquisas comprovando isso, mas eu acho que a gente precisa propagar mais, né? Aqui a dúvida que a Jéssica, né, teve, lá em Brasília, eu sou de Brasília, e lá em Brasília tem um grupo na Universidade Católica de Brasília, que estuda os benefícios da atividade física em mulheres com câncer de mama. Então, é bem específico, bem voltado, elas já estão coletando dados. E eu fiz um pouco de parte, assim, né, para entender um pouquinho, porque eu acho muito que é importante a gente, como é que se fala? Incentivar mesmo a prática, né? E, obviamente, que pela minha história, eu tinha que falar aqui com vocês. E outra questão, só para terminar aqui, que eu acho que já está com o tempo corrido, eu tenho um instituto, né, depois disso da recidiva, eu acabei criando um instituto onde Instituto Esporte e Saúde Fabiola Constâncio. Tem a parte dos atletas, né, que é a questão do esporte, mas o objetivo do meu instituto é sempre trazer atividade física para as ações com mulheres oncológicas. Então, a gente promove corrida e caminhada e tudo mais. E dentro de um tema específico meu também, que eu comecei a viver, né, essa questão da sexualidade da mulher com câncer. Então, hoje a gente também promove um evento que leva esse tema, e a gente precisa debater mais. É muito interessante quando a gente toca nesse assunto, porque a gente tem tantas dúvidas, e acontece com uma, mas a gente vê que acontece com todo mundo. Então, só para, né, falar, agradecer vocês por trazerem esse tema, e espero que cresça cada vez mais. Quando precisar de uma educadora física, me chame. Mais uma pergunta, e depois fechamos com o doutor Juliano, e vamos fazer aqui a nossa... matando a cobra... e mostrando o pau, senão a gente fica só no discurso. É uma pergunta ou... Não, é uma pergunta então, mesmo, foco, finalmente. Oi, boa tarde, eu sou a Marjorie, não vou ficar me apresentando, só quero fazer uma pergunta. Na verdade, são duas, mas eu vou focar na primeira questão que eu já queria falar, fugindo um pouco do tema exercício físico e tudo mais, mas eu queria falar um pouco da obesidade, né, falando, acho que a doutora trouxe, né, a doutora Cristiane trouxe da questão das canetas, trouxe da questão metabólica. Eu acho muito importante a gente falar mais sobre isso no cenário oncológico e também no cenário preventivo. Acho que hoje a gente está falando cada vez mais, não só na prevenção da obesidade, mas eu acho que vem vindo uma questão muito grande em relação à estética, que eu acho que é uma questão até perigosa. Então, eu queria que a gente falasse um pouco mais nesse cenário preventivo em relação à obesidade. Acho que a gente falou também de linfedema aqui, as questões inflamatórias. Então, falando um pouco, puxando esse gancho e falando em pesquisa, e aí acho que a gente consegue linkar com as pesquisas em relação à atividade física, porque eu acho que a gente não usa caneta sem atividade física e sem uma alimentação, eu acho que está tudo ligado. O que a gente poderia pensar em termos de pesquisa e em termos também de inserir as canetas, o uso das canetas em pesquisas e projetos para que a gente possa entrar nisso no alto custo também, porque eu acho que hoje o acesso à medicação ele é totalmente restrito para as pessoas que têm condição, feliz ou infelizmente, de pagar por esse medicamento que é tão caro. Então, eu queria
a opinião de vocês, acho que não só da doutora Cristiane, mas quem quiser se movimentar sobre isso. E como a gente estava falando, se der tempo, né, da questão... Gente, é pergunta, não. Então, vamos, mais então, foco. e essa pergunta também, em relação aos lubrificantes, tanto na questão não só de pós-câncer, mas para quem faz tratamento, para quem é hormônio positivo e para quem é metastático, se tem alguma pesquisa ou alguma prospecção aí de uso dos lubrificantes com hormônio, tratamento com lubrificantes hormonais, ou se a gente vai ter aí uma linha de lubrificantes sem hormônio. Em relação aos análogos de GLP-1, as canetas emagrecedoras, a gente sabe do alto custo, isso limita muito, mas acabou de cair a patente do Ozempic, que é a semaglutida. Então, muito provavelmente, isso vai facilitar o desenho de estudos clínicos com a população que não tem condições de pagar pelas canetas. Você quer falar alguma coisa? Eu acho perfeito. E frente a esse uso que está se expandindo e ao benefício que a gente vê na parte de controle da obesidade, vale mencionar que já tem vários estudos de vida real de pacientes com câncer de mama que fizeram uso e mostrou que é seguro. Parece talvez até ter um benefício em sobrevida. Eu não estava aqui, não sei se a Cris já tinha mencionado sobre isso, mas eu acho que agora o próximo passo é justamente esses estudos prospectivos para validar. Doutor Juliano. Em relação aos lubrificantes vaginais, pacientes que tenham tumores hormônio receptor positivo, a gente sempre prefere indicar lubrificantes não hormonais, né? Lubrificantes não hormonais e outros recursos, fisioterapia pélvica, etc. Mas lembrando que e esse é um ponto muito delicado, que precisa ser discutido com o seu oncologista, quando a gente fala de estrogênio vaginal. Não está contraindicado, tá? Mesmo para as pacientes sem tratamento, porque a absorção sistêmica, né, que cai na circulação sanguínea, é muito pequena e é seguro. Já se provou que é seguro. Mas, para muitos oncologistas, isso vai ser, dependendo do tipo do câncer da mulher, vai ser algo proibitivo. Então, precisa conversar caso a caso. Não vou aqui advogar a favor do uso de todo mundo que está em tratamento, mas precisa ser discutido caso a caso. Isso é num fórum de uma consulta, né? Doutor Juliano. Vamos lá. Eu vou falar, espero que todo mundo interprete de uma forma boa. Então, eu entrei agora aqui para assistir a apresentação do Cura. Acho que eu sou médico, ele trabalha via indústria, eu não sei onde ele trabalha, e aqui só tem o José, que é da instituição. Então, na verdade, quando eu entrei aqui, pelo que eu vejo agora, tem um homem representante de tudo isso. De manhã tinha mais. Então, se você assim, fica mais feliz, de manhã tinha um monte. E daí tem mais 3 do som. Então, assim, qual é o ponto? Eu acho que deve fazer uma campanha, né, para virem homens. Primeiro, de uma forma geral, procura. Para a mama, a gente sabe que 1% dos casos acontecem em câncer de mama, então eu sugiro no logo ali colocar uma bolinha azul, assim, para dar boas-vindas para os homens participarem. Do homem a gente quer dinheiro, Juliana. Dinheiro. Dinheiro para pagar a pesquisa. Vamos, isso, cadê? Então, cadê as cantoras para pagar os shows? E só para completar, assim, ó, nessa questão... Se os homens não saberem quais são os problemas relacionados às questões sexuais, desconforto, secura, o homem que vai ter a relação sexual com a mulher, se não souber disso, não vai ter como sensibilizar tanto. Então, tem que ter homem aqui, tem que ter marido, namorado, pessoas para os homens entenderem. Nos aguarde, doutor Juliana. Também, nos aguarde. Você vai ser o primeiro da primeira fila. Nós vamos fazer um Cura-Talks para médicos. Mas entendeu? Porque vai assim, se os homens não souberem o que é secura vaginal, baixa de libido, todas as questões femininas, o que é reposição, vocês estão falando entre vocês, mas os caras que vão transar com vocês, que vão conviver com vocês, não vão estar sabendo. Então, os homens têm que estar aqui também. Com certeza. Não. Agora a gente vai... Tem que ter, exatamente, tem que ter ali o grupo... Vamos, no intervalo vocês continuam. Agora eu estou aqui comandando o módulo. Ali, homens estimulando. Doutor Juliano, vamos terminando o módulo. Time, espera um pouquinho. Aqui causando. Ô causador. Olha, é sempre bom polêmica. Tinha que ser ele. Olha aqui, ó. Vamos terminar o módulo.
Atenção, quinta série. Atenção, quarta série. Atenção, terceira série. Kindergarten, jardim. Então, nós terminando este módulo, estou muito feliz, né, em nome de todo o time Cura aqui, que a gente, como eu falei, mata a cobra e mostra o pau, né? Então, a gente falou de conscientizar, a gente falou de incentivar, vocês viram o prêmio que a gente deu para o Dr. Rufo, e agora nós vamos falar de financiar, ouviu, doutor Giuliano? Precisamos de recursos para a gente financiar mais pesquisa. Os centros de pesquisas podem ajudar a gente a fazer o fundo, os artistas podem ajudar a gente a fazer o fundo, os pacientes ricos podem ajudar a gente a fazer o fundo, o CNPJ dos médicos podem ajudar a gente. Então, com muito orgulho, eu vou entregar aqui à doutora Renata a contribuição do Cura para o estudo Despátio. A gente sabe... Ah, tá de ponta cabeça. Não, tá certo. Então, a gente sabe que 50 mil não é o valor todo do estudo, certo? Mas é a contribuição para a gente pagar as ressonâncias magnéticas das pacientes. Quantas pacientes são? 40, né? 40. São 40 pacientes que vão fazer esse estudo, então o Cura está bancando, doando recursos do fundo do Cura para 40 pacientes participarem desse estudo. Então, a gente está muito feliz de terminar esse módulo, fazendo essa entrega desse recurso, que vai ser uma forma de dar o pontapé inicial desse estudo, que a doutora Renata é a investigadora principal. A gente financia estudos que não é só de mama também, já, gente. Muito obrigada. Vou levar. Como eu mencionei, acho que tem alguns estudos, algumas perguntas que são muito relevantes para nós médicos e para vocês também, para as nossas pacientes, e que não vão ter apoio indústria farmacêutica. Então, acho que esse tipo de iniciativa é o que torna possível a gente responder esse tipo de questão. Então, agradeço imensamente pelo apoio do Cura. E quem não ganhou cheque vai ganhar sacola e pulseirinha. Pulseirinha, acho que quem não estava aqui de manhã não sabe, foram feitas pelas próprias voluntárias do Cura, Luciana, Alcina, que fez as pulseirinhas para as nossas palestrantes hoje.